Gente, quem pratica alguma atividade física já deve ter ouvido falar sobre a importância de se alimentar adequadamente para que os treinos funcionem, né? Para que eles sejam eficazes. A Aline Mendes, editora da coluna Barra de Cereal, mostra hoje dicas do que comer antes e depois dos exercícios. Por que é tão importante a gente se alimentar bem antes do treino? Aline, a importância da alimentação antes do treino é para que a gente evite, por exemplo, a perda de massa muscular. O que você vai dar de alimento para o seu corpo antes do treino vai ser o combustível, né? E esse combustível vai fazer toda a diferença para o seu rendimento e para o resultado final. O pré-treino é imprescindível que se tenha carboidrato, porque o carboidrato é o principal combustível para o músculo. É mesmo para quem quer emagrecer. Quem quer emagrecer deve optar pelo carboidrato também. Sim, de modo geral, o carboidrato é necessário mesmo para dietas de emagrecimento em praticantes de atividade física. Só que aí o cuidado que se tem é a quantidade calórica desse carboidrato, né? Tu poderia dar alguns exemplos de lanches pré-treino? Sem dúvida. Um exemplo fácil e prático que todo mundo tem em casa, por exemplo, 2 fatias de pão, né? Nesse pão, o importante seria associar alguma proteína, tá? Porque a proteína também é um nutriente importante no pré-treino. Porque quando você vai parar de fazer atividade física, o músculo vai necessitar para sua recuperação de aminoácidos. Então, um pão com um queijo, alguma fatia de queijo, né? Banana com amaranto. O amaranto é um cereal, um pseudo-cereal, que também é riquíssimo em aminoácidos. A batata doce, dependendo do horário, é claro, junto com alguma proteína de origem animal. Um pré-treino também para quem pratica e não tem muito tempo de grandes preparos de alimentação, aí entrando na linha de suplementação, os shakes de proteína, tipo whey protein, associado a um farelo e associado a uma fruta. Uma opção interessante seria o uso das frutas secas, né? Que existe uma praticidade em relação a isso, a gente pode estar levando para qualquer lugar. E associado à fruta seca, é importante colocar sempre uma fibra. A chia é um bom exemplo. E para aquelas pessoas que têm pouco tempo para tomar o café da manhã, né? Elas têm que levantar muito cedo e treinam cedo. Quais são as opções? As melhores opções, a gente tem que pensar nisso, o tempo de absorção do organismo da gente. Então, as opções de suplementos, como um whey protein, um farelo de aveia, uma dextrose, que seria um carboidrato, né? Ou a maltodextrina, é uma opção tranquila para um lanche pré-treino de quem vai direto após o café da manhã para a atividade física. Sim, e após a academia ou a corrida, quais são os alimentos recomendados? Pensando em nutriente, após a atividade física, a proteína é o carro-chefe. A massa muscular, ela foi mobilizada e para que a gente não tenha perda de massa muscular, é importante repor em termos de aminoácidos. Essa reposição pode ser feita através de um iogurte com uma fruta, de fatias de queijo, né? De claras de ovo, de um omelete de claras de ovo. Só que é importante ressaltar, também se faz necessário, numa quantidade diferente do pré-treino, uma porção de carboidrato no pós-treino. Por quê? O pós-treino, ele precisa para a recuperação de glicogênio muscular, né, que é uma reserva que o nosso músculo tem, ele precisa desse carboidrato. Então, a recuperação muscular, ela é dependente desses 2 nutrientes, de aminoácidos, proteína e de carboidrato. E a gente deve comer imediatamente após o treino? Sim, o ideal seria imediatamente após o treino. Existe uma linha que fala que o uso da proteína deve seguir após até 3 horas depois do treino. Esse tempo, né, de modos gerais, é um tempo que o corpo tem de recuperação da massa muscular. Outra alternativa também seria fazer uso do BCA. O BCAA, junto com o whey, pode também estar sendo usado. O BCAA são aminoácidos específicos muito usados para recuperação muscular. Tá? O uso do BCAA também vai estar reduzindo a questão de dores musculares no pós-treino, tanto de musculação quanto de corrida. Para quem está interessado em hipertrofia, quais as alternativas? A hipertrofia, ela tem peculiaridades, né, na dieta do pós-treino. É importante que o carboidrato do pós-treino associado à proteína seja um carboidrato de alto índice glicêmico, né? Para que isso aconteça, a gente tem que dar um açúcar simples, uma dextrose, uma frutose. E esse carboidrato vai fazer com que suba um hormônio chamado insulina. E esse hormônio vai facilitar o anabolismo proteico. Ele vai facilitar que a proteína entre no músculo para fazer o aumento da fibra.
E a gente não pode esquecer da água também, né? Qual a importância da água no pré, durante e após o treino? A água se faz de extrema importância, até porque a gente tem que estar com uma volemia, ou seja, um volume sanguíneo adequado para que esses nutrientes cheguem até o músculo, né? Se a gente não tiver uma quantidade de água suficiente no organismo, o melhor suplemento vai acabar indo embora. Quer conferir mais opções de lanches pré e pós-treino? Então acesse zerohora.com/barra de cereal. Até semana que vem. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revelou dados preocupantes em relação